Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que representa a força da participação cidadã e da política com propósito, a vereadora Reviane Biller. Vamos falar sobre inclusão, políticas públicas, desafios de representatividade e o papel da Câmara Municipal no desenvolvimento de Montenegro. É uma honra te receber, Rivi. Conta pra gente um pouco da tua trajetória na política, tua atuação como vereadora e o que te motivou a entrar na vida pública. Muito obrigada, é uma honra para mim, Sérgio, estar aqui conversando contigo, né? A gente se conhece há quanto tempo, Muito tempo, né? E é uma honra estar aqui, trazendo um pouco dessa história que muita gente conhece, mas sempre é interessante, né, colocar a minha vida pública, na verdade, eu acho que iniciou desde muito pequena, em razão das atividades também dos meus pais. Dos pais. Né? Ainda ontem eu conversava com um pessoal e lembrava que eu não tinha 1 ano de idade e os meus pais criaram uma escola de samba. E nós nascemos, crescemos naquela movimentação, né? Sempre foram envolvidos com o tradicionalismo, pai, né, gaiteiro, teve LPs gravados, compositor, participava de festivais, e sempre também envolvidos na política, né? Desde o vô, né? O meu avô foi vereador, foi vice-prefeito, prefeito na cidade, o pai vereador, a mãe vereadora, a primeira eleita em Montenegro e a primeira prefeita também, né? Então a gente sempre participou muito e nós tivemos essa participação, porque a família toda entrava, né? Em todas as atividades, né? Fosse carnaval, fosse tradicionalismo, fosse futebol, que o pai também gostava muito, né? E a gente também sempre participou na política, então a gente sempre esteve em família envolvidos. Né? Então, essa participação pública, né, na vida pública sempre teve. Depois, eu, apesar de ser graduada em Direito também, eu optei pelo magistério. Né? Eu fiz o curso normal, depois eu fiz a graduação em língua portuguesa, né, formação pedagógica, eu fiz pós-graduação e mestrado na área da educação. Fiz essa opção, que é também a vida pública, porque eu sempre atuei em escola pública, né? Sempre trabalhei com crianças e com adolescentes, assim, da área periférica. Então, também, né, profissionalmente, eu acabei indo para a vida pública, né? Para as ações da comunidade. Então, isso é uma coisa, eu acho que de formação também. Eu sempre agradeço muito todas as possibilidades, né? Todas as oportunidades que eu tive. E o caminho até a vereança, como é que tu descreve? Pois então, as pessoas acham que é alguma herança, né? Talvez também, mas sempre as pessoas buscavam, várias vezes eu fui convidada a participar, a concorrer, né? Mas em família, né? Daí falando do meu núcleo familiar, marido, filhos, né? Os filhos ainda pequenos, eu ainda com 2 cargos de professora, né? Uma atuação também que precisa ter uma dedicação, né? Então a gente acabava não indo, e porque a gente sabe porque muitas pessoas também acabam se afastando da política em razão do que hoje se vê, ou há algum tempo, não só hoje, mas há algum tempo tem se visto na política, que ela não tem sido um meio muito saudável, talvez, né? Muito bonito, eu costumo dizer. Então as pessoas acabam se afastando realmente. Mas agora, né, me aposentei em um dos cargos do magistério, ainda tem um que está próximo também da aposentadoria, e os meus filhos já adultos, eu vou ser vovó agora, no próximo mês, os meus filhos já adultos
nós sentamos em família e eles conversaram, mas mãe, a gente entende que tu tem condição de ir, né? Que o espaço está aí, as pessoas podem ter a opção de votar em ti, de te escolher e achar que tu pode ser uma boa representante, porque a gente acha que sim. Aí conversamos em família e o pessoal disse, não, então decidimos que dessa vez a gente ia enfrentar esse desafio. E deu certo, né? Fomos eleitos com 933 votos. Que bom, parabéns. E assim, dentro dessa tua vida agora de vereadora, algumas experiências marcantes no Legislativo Municipal, o que você teria assim, para contar para a gente? Bom, uma das coisas foi no próprio dia da eleição, que eu acho que foi um marco histórico para Montenegro, a eleição de 5 mulheres. Verdade, né? 50% da Câmara de Vereadores de mulheres. Isso é um marco histórico e isso é importante. É muito importante. Porque eu sempre conto também, as pessoas talvez me ouçam repetir isto, mas a mãe foi uma das pioneiras na política montenegrina como mulher. E eu acompanhei muito de perto. E a gente sabe que hoje em dia já não é fácil, na época em que ela iniciou, muito mais difícil. Mas ela sempre dizia, a gente não quer competir, a gente não quer tirar espaço do homem, a gente quer ocupar o nosso espaço, nós não somos melhores e nem piores. Nós precisamos caminhar lado a lado porque a gente tem um jeito diferente de fazer as coisas. Verdade. Um jeito diferente de enxergar, isso inclusive cientificamente comprovado, né? A forma da mulher enxergar os problemas, de buscar as soluções, ela é diferente da forma que o homem faz isso. Sim. Então, isso se complementa. Com certeza, um olhar feminino junto a um olhar masculino, ele vai qualificar muito mais e buscar soluções muito melhores para os problemas que nós temos. Então, isso foi uma das situações importantes, né? Muito aprendizado neste primeiro ano, porque apesar de ter envolvimento com a política, eu nunca tinha sido vereadora, né? Não estava lá eu como protagonista. Então, foi muito aprendizado, né? Tivemos uma parceria bastante interessante na Câmara, né? Entre os 10 vereadores deste ano. Acho que isso também foi bastante importante. Desafios, muitos desafios, muita discussão, muitas coisas onde a gente concorda, outras que a gente não concorda, mas que a gente também faz bastante essa discussão. Às vezes as pessoas não veem, porque a gente não tem brigado. Pode ser que em algum momento se brigue, mas a gente não tem brigado. O que a gente tem feito? A gente tem discutido, conversado e apresentado os pontos, tentando buscar, né, a melhor situação para cada dificuldade apresentada. Então, isso é uma coisa bastante interessante que se conseguiu fazer esse ano. Eu consegui aprovar 2 leis que eu acho que são importantes. O vereador ele tem um certo limite para a aprovação, né, de leis, porque não pode envolver recursos públicos, não pode envolver políticas públicas assim, municipais, né? Então, mas 2 leis que eu considero bastante importantes, que foi da Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que nós tivemos agora no início de dezembro. Foi a primeira semana, mas já tivemos um debate de homens traçando, né, colocando para jovens toda essa situação da violência contra a mulher. Está muito forte, né? Está muito forte, atual, é uma, né, coisa está muito gritante, né, esta violência, assim, muito séria. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa discutir, não só nessa semana, né? Se faz uma semana para chamar a atenção, mas isso é uma coisa que precisa ser constantemente trabalhado e principalmente na questão da educação, porque é uma cultura que a gente precisa mudar, né? E também aprovamos a Semana Municipal do Lixo Zero, porque também é outra coisa cultural que a gente precisa trabalhar com a população, a questão do destino adequado do lixo. Todos nós geramos lixos, mas como a gente pode gerar menos e aquilo que a gente gerar, a gente pode destinar, dar um destino correto, né? Para a gente evitar todas essas mudanças, né, climáticas. É cultural. Quando eu me elegi, eu comentei que eu gostaria de fazer como professora, né, um mandato pedagógico. Se nestes 4 anos eu conseguir ajudar as pessoas a
entenderem melhor algumas coisas, a buscarem compreender, a buscarem trabalhar também em prol do município, todo mundo, eu já vou estar bastante satisfeita. Bacana. Eu tive uma oportunidade de fazer um podcast com a Fernanda Stetter, advogada, e ela trabalhou muito essa questão da conquista de espaço pelas mulheres. Exatamente. E ela tem dentro da OAB aqui uma posição muito forte da mulher, também como juíza de paz. E ela me comentou justamente essa posição das vereadoras, que foi marcante, né? Com 50% do time de vereadores serem... Até hoje eu contei, né? Até a eleição do ano passado, nós tínhamos tido ao todo 9 vereadoras na cidade. 9 vereadoras eleitas na cidade. E neste ano tivemos 5. Né? Então, é significativo. É muito significativo. E eu estava acompanhando que agora a Câmara, a mesa diretora... Exato, também pela primeira vez na história, a Câmara, a mesa diretora é exclusivamente feminina. Antes não tinha nem um número suficiente de mulheres para fazer uma mesa diretora, né? Hoje nós temos um número suficiente, ainda tem mais uma vereadora, então são 4 na mesa diretora, tem mais a vereadora Claudete. Então, acredito que isso está ampliando a visão e as discussões dentro da Câmara. Mudando um pouquinho de assunto, a política é uma ferramenta poderosa de transformação. Como você enxerga o papel da cidadania ativa e da inclusão nas decisões públicas? Justamente isso, né, que eu estava falando da questão das semanas, né, da participação da população também na solução dos problemas. A gente tem uma questão que também vejo como cultural no Brasil, de que a gente espera que venha um salvador da pátria. Tivemos alguns anos atrás, inclusive, uma novela, né, Salvador da Pátria. A gente espera um salvador da pátria. Nós não nos entendemos como todos nós protagonistas desta salvação da pátria. Toda a população é importante. Todos pagamos impostos, sim. Às vezes a gente diz, mas a gente já paga imposto, então o que mais a gente vai fazer? A gente paga imposto, mas a frente da nossa casa pode estar limpa. A gente não precisa largar lixo no chão. A gente pode ter o cuidado com os bens públicos, porque são de todos. Né? A gente precisa denunciar a violência. A gente precisa denunciar racismo. Estaria incluído na acessibilidade do cidadão, isso? Como é que tu entende? É nessa questão de cidadania mesmo, né? A gente tem que chamar a atenção, né? Tu falas na questão da acessibilidade, tem que nos chamar a atenção quando um cadeirante não consegue andar numa calçada. A gente precisa se dar conta disso, de que a gente precisa da comunidade para todo mundo. Né? Nós precisamos de uma cidade onde todos possam viver bem na cidade. Como diz, todos vivendo bem, todos vão viver bem. É redundante, mas é justamente isso. Né? Então, a gente precisa de um estado, de um país onde todos estejam bem. Alguns vão estar mais, outros vão estar menos. Bom, aí tudo certo. Né? Mas que todos tenham oportunidades, e aí cada um vai escolher o seu caminho. Aí dentro dessa linha, tu poderia dizer assim, que seria um incentivo à participação popular nas sessões de audiência? Sim, sim, a gente fica bastante... às vezes as pessoas acham assim, vão fazer protestos na Câmara e tudo bem, tá certo, é o espaço também para isso. Né? Nem sempre será lá na Câmara a solução, mas é um espaço, né? Onde as pessoas podem trazer as discussões, e a gente tem buscado fazer isso. Várias reuniões, várias ações, né, importantes. Nós tivemos discussões sobre os pedágios na Câmara de Vereadores, tivemos discussões sobre os poços artesianos, tivemos discussões sobre a água, sobre questões da Corsã, discussões agora sobre a escola de cabos soldados, né? Então, nós temos, a Câmara de Vereadores é um espaço
para discussões. As cheias, né? As cheias, né? Tivemos audiência pública a respeito disso. Então, a Câmara tem esse papel e vai trazendo isso. Não se tem uma vara de condão que vai resolver magicamente todos os problemas, mas sim é importante essas discussões porque mostram caminhos que podem ser percorridos para se chegar à solução ou à minimização, né, das situações dos problemas. Tu entende assim que essas reuniões, essas assembleias, elas seriam uma maneira de ajudar os grupos historicamente excluídos? Também nós tivemos reuniões, eu consegui promover uma reunião através do meu gabinete com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que teve um número significativo de pessoas, né? Quase encheu o plenário da Câmara. Nós tivemos o Judiciário conosco, nós tivemos a OAB, nós tivemos a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós tivemos a parte da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro de Referência da Mulher, o CRAS, o CREAS, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. São muitos órgãos voltados para essas questões, que estiveram juntos e que apresentaram as suas ações, que mostraram o que fazem e buscando ações conjuntas, né? Porque já se faz muita coisa, mas muitas vezes se faz algumas coisas depois da violência ocorrida, né? Sim. Daí tem a rede que funciona, mas assim a gente vê também os outros vereadores engajados, né, nessas questões. Então, muitas ações são realizadas, a CUFA realiza muitas ações, né, em parceria. Muito bom o trabalho, com a Câmara, eu estive aqui com a Cacá e com o Rogério, um programa. Sim, eles fazem um trabalho bacana, muito bom. Eles foram pioneiros aqui nessas ações da violência contra a mulher, trabalhando a vítima e trabalhando com o agressor, né, para que não reincida, porque a gente precisa trabalhar lá no início, né, numa primeira agressão para que não chegue no feminicídio. Porque a violência não começa no feminicídio, ela começa antes. Sim. Então, muitas ações que a gente precisa trabalhar e que são importantes e que a Câmara é um espaço aberto para essas discussões e tem feito essas espaço, discussões. Né? Uhum. Mudando um pouquinho de assunto, assim, como você tem buscado inovar na forma de legislar e se conectar com a comunidade montenegrina? Quais são as formas de comunicação, vamos botar assim? Este ano foi um ano de experimentar formas diferentes e de ver de que forma realmente a gente conseguia isso. Muito caminhando na comunidade, estando junto, né? Eu sempre coloquei que, claro que a gente precisa atuar em todas as frentes, conhecer pelo menos todas as frentes, mas a gente tem alguns focos, né? Então, desde a campanha eu apresentei a questão da educação, da cultura, né? Das políticas para mulheres. Então, chegando junto, conversando, visitando, buscando essas instituições que atuam nisso também, né? Nas questões das escolas, visitas às escolas. Uma coisa muito interessante que este ano aconteceu também na Câmara de Vereadores, foi um foco muito grande nas escolas, né, as escolas municipais, buscando, né, tanto da minha parte como de outros vereadores também. Eu acho que nunca se discutiu tanto, se fez reunião tanto em razão de escolas municipais como neste ano dentro da Câmara de Vereadores. Isso é importante, colocar luz nesses problemas, porque a gente sabe que a educação pública neste país ela é sucateada, ela é difícil, sempre é difícil arrumar escola, sempre é difícil, né, algumas questões assim, e num geral, né, a própria comunidade em alguns momentos não prioriza tanto as escolas. E como tu trabalha assim, as redes sociais, os canais digitais? Pois então, eu tenho um filho jornalista. E uma das coisas que ele me disse: mãe, primeira coisa, tu tem que ter alguém para fazer as tuas redes sociais. Até porque eu ainda sou muito analógica, né, sim, Sérgio? Até em razão da data de nascimento, a gente aprendeu, a gente foi conhecendo, né,
nasceu sem a internet, sem as redes sociais, o que essa gurizada hoje em dia já nasce com e já nasce sabendo. Mas, então a gente tem pessoas que nos ajudam nessa área das redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, que a gente trabalha e mostra, porque é uma forma também de prestar contas. Né? É muito rápida a resposta. E tem ali até para a gente olhar os índices, quem acompanhou o trabalho da gente, quantas visualizações, quantas mulheres, quantos homens, o percentual, o perfil de quem está nos acompanhando, é muito interessante isso. E claro, é uma forma também de prestação de contas, né? É uma forma da gente mostrar como é que está sendo feito o trabalho. Porque ainda tem aquela cultura assim, o vereador não faz nada, né? Político não faz nada, político é tudo igual, né? Algumas coisas porque realmente muitos não fizeram e muitas vezes não conseguiam mostrar o que estavam fazendo. Agora a gente também tem isso, né? Conseguem mostrar nas redes sociais, especialmente, o trabalho. Então, realmente, a gente tem que aproveitar essa ferramenta. A gente vê também uma coisa, assim, que nem como estava falando antes, a prestação de contas, né? Como continuidade de um plano teu de vereadora, essa manifestação de mostrando o teu trabalho, eu acho que é muito importante também, né? Os pilares que te construíram, te ajudaram a construir a tua trajetória. Né? Exatamente, né? A gente tem que ir apresentando isso para a comunidade, até como uma forma de gratidão também pela confiança que a população colocou na gente. Né? Um outro tema, assim, que nosso programa tem um pouco de tempo, na tua visão, o que torna Montenegro um lugar especial para promover políticas públicas transformadoras e para morar, para estudar, como tu consegue imaginar esse mundo ideal para a nossa cidade? Bom, eu nasci e me criei aqui em Montenegro, nunca saí daqui. Tive uma oportunidade até que meu pai foi para outro estado e nós acabamos ficando e eu fui adolescente, né? Então mais aqui bati pé para ficar em Montenegro, né? Então eu vejo Montenegro como uma cidade com um potencial imenso. Nós temos, além do amor que a gente tem pela nossa cidade, né? Mas nós temos assim, nós temos uma cultura diversa. Nós temos muitas etnias que formaram a nossa cidade. Né? Nós tivemos os indígenas, os negros que vieram para essa região, fugidos muitos, né? Então já estavam por aqui quando chegaram os portugueses açorianos, muitos deles, né? Escondidos em alguma região, talvez não exatamente aqui, mas na região. Nós tivemos os alemães que vieram por aqui, os italianos que chegaram por aqui. Nós temos muita cultura e muitos outros. E hoje nós temos uma nova leva de pessoas que vêm integrar e vêm qualificar a nossa cultura. Os haitianos, os venezuelanos, né, que a gente atua nas escolas com as crianças que vieram juntos. E a gente vê quanta cultura, né, quanta possibilidade de crescimento cultural que a gente tem com as pessoas que vêm para cá. Esta é um bem que nós temos. Outra coisa, economicamente nós somos uma cidade diversa também. Nós não dependemos unicamente de uma questão, ou da indústria, ou da agricultura, ou do comércio. Nós temos diversidade e nós temos força em todas estas áreas. Na área industrial, na área comercial, na área da agricultura, nós temos essa diversidade. E isso nos ajuda muito, principalmente em momentos de crise. Porque a gente vê aquelas cidades que são basicamente agrícolas, né? Regiões basicamente agrícolas. Dá uma crise na agricultura, elas estão com um problema sério. Basicamente industriais, dá uma crise na indústria, elas estão com um problema sério. Nós temos essa diversidade. E isso é outra riqueza que nós temos. Nós temos uma localização privilegiadíssima, Sérgio. Nós estamos a menos de 1 hora da capital, estamos dentro da região metropolitana, né? Mas o centro nervoso ali de Porto Alegre, estamos próximos de uma das regiões mais prósperas e industrializadas, que é a Serra,
Serra Gaúcha. Estamos a um pulinho da serra. Estamos próximos do litoral, né? Que é uma região de lazer, de turismo, que tem crescido muito. Então nós temos uma localização privilegiadíssima, próximo da região dos vales, né? O Vale do Taquari, estamos muito próximos ali, Lajeado, Estrela. Então nós estamos no centro praticamente do estado, não no centro geográfico, mas no centro econômico de desenvolvimento do estado, nós estamos no meio. É verdade. E isto é uma riqueza também muito grande. Esse aspecto foi muito de alguns outros podcasts que eu fiz. O Belina manifestou essa questão, o Cardona também, o Marcelo. Eles foram enfáticos em colocar essa questão da localização, da posição geográfica de Montenegro em desenvolvimento, né? Exato. É um aspecto que proporciona muitas possibilidades, né? É uma coisa... E nós temos, e a gente viu agora nos últimos anos também, que houve um desenvolvimento maior na questão turística de Montenegro, porque Montenegro é muito bonito. Esse nosso morro, a nossa beira do rio, apesar, né, da gente ter a questão dos transtornos da enchente, nós temos um espaço belíssimo. E nós podemos aproveitar mais ainda. O nosso Parque Centenário, ele, né, agora está sendo revitalizado, está muito bonito, as pessoas estão aproveitando. Acho que esse pertencimento, essa sensação de pertencimento da cidade tem ampliado muito. Isso é bastante importante. Né? Porque a gente teve uma época que a gente teve algumas coisas meio esquisitas, meio feias na cidade, né? Impeachments, Polícia Federal, enfim, que as pessoas começaram a ficar com um pouco de vergonha de Montenegro. Mas a gente conseguiu, né, isso, voltar, né, essa sensação de orgulho da cidade. A população está retomando e eu acho que isso é muito importante. Isso deve muito também à administração, né? Ive, nosso programa é curto, mas ele é muito produtivo. Com certeza. E para encerrar, assim, agora assim, o nosso tempo, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos acompanha, especialmente para os jovens, né, que querem se engajar politicamente. A política é feita por pessoas. Pessoas erram e pessoas acertam. A mesma pessoa, muitas vezes, a mesma pessoa erra e acerta. O que nós temos que buscar? A gente tem que buscar acertar mais do que errar e que os nossos erros sejam mínimos, né? Não sejam de uma grandiosidade, né? Sejam de muita grandiosidade e que os nossos acertos sejam grandiosos. Que a gente consiga trazer isso para a população, especialmente como políticos, né? E que sim, a gente precisa de que as pessoas ocupem os espaços. Isso meus filhos me disseram quando a gente definiu concorrer, né? Os espaços estão aí, eles vão ser ocupados por alguém. Então, que sejam por pessoas que têm essa vontade de fazer pela população. Jovens, vocês, e isso é chavão, mas vocês são o futuro. Os jovens precisam se engajar na política e a gente tem visto isso também. O meu partido está com a juventude do MDB se formando e já bem robusta, né? Com uma gurizada bem boa vindo por aí. Precisamos de jovens, precisamos de mulheres, precisamos de homens, precisamos de brancos, de pretos, precisamos de toda a diversidade trabalhando em prol de todos. Então, quanto mais possibilidades de visões diferentes, mais possibilidades de a gente acertar na solução dos problemas. Porque a gente vai conseguir ver todas as nuances para buscar achar uma solução. E isso é importante. Então, sim, a gente precisa de todas as pessoas engajadas. E a política partidária é o local de tomada de decisão. Então, é o local que precisa ser ocupado, sim. Sim. E vocês, dentro da tua linha política, é um dos teus focos de buscar essa renovação com o jovem? Com certeza, né? Por ser professora, né, o meu foco é muito a questão das crianças e dos adolescentes. Eu tenho batido isso muito, falado muito isso na tribuna, né, de que a gente precisa ter políticas públicas de incentivo, de qualificação, porque as pessoas dizem, não, essa juventude está perdida. Mas eles diziam isso na juventude de 60, né?
A juventude de 60 estava perdida, a juventude de 70 estava perdida, todas as juventudes, pelo seu ímpeto mais audacioso, acaba levando a pecha de ser uma juventude perdida. Não, a juventude sabe muito bem o que quer. Os nossos jovens sabem o que eles querem e como eles querem uma sociedade. A gente precisa só trazê-los junto para a tomada de decisão. Né? Então, isso é muito importante. Eliane, muito obrigado por compartilhar a sua trajetória e mostrar como a política pode ser uma ponte entre a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento. Esse foi mais um episódio de Conexões com Barcelos. Nos vemos num próximo, porque toda boa história merece ser contada. Eu que agradeço, Sérgio. Eu agradeço muito essa oportunidade. É muito bom estar conversando contigo e com as pessoas que te ouvem. Muito obrigado.